Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Já estamos aí no ponto, né? Na agulha. Sim. As duas aulas anteriores, eu acho que eu perdeu-se na hora que saiu da aula, se perdeu a lista. Eu queria que vocês depois fizessem tipo uma planilhazinha. E Fernando, que aí é o representante, pede para vocês assinarem essa planilhazinha e mandam pelo Zap, como estava sendo feito o semestre passado. Ok? Com todo mundo que tiver em aula. Mas não foi assim que eu fiz, não, professor? Eu fiz um arquivo para a galera assinar. Pronto, tá ótimo, tá já. Eu acho que eu não peguei, eu mandei não no guardei. Beleza. Ok, estão vendo já começou a compartilhar? Sim. Pronto, então vamos iniciar o processo hoje, a gente falando sobre obesidade. Bem, falar de obesidade é uma coisa extremamente complexa, ampla, e se fosse fácil, a gente já tinha cura para essa patologia. Uma coisa importante que a gente tem plena noção e conhecimento de que a gente está falando de uma patologia, uma doença cada vez mais complexa. Quando a gente vai estudando, vai aprendendo mais, é mais difícil a gente abordá-la. E tem uma história de conhecimento dos males que a obesidade traz já de séculos e séculos, né? Quando eu digo séculos, talvez até milênios, que existem relatos de estátuas aí milenares aí da cultura da civilização chinesa, onde já se era retratado a pessoa obesa, ou seja, gorda. Nos idos do início do aparecimento da espécie humana, a capacidade de armazenar gordura talvez tenha sido o principal fator que fez com que nós ainda existamos hoje, né? Porque quem mais tinha possibilidade de armazenar energia, obviamente tinha maior chance de sobrevivência. Com o passar da história da humanidade, principalmente após a invenção do arado, o homem que era nômade, vivia procurando, caçando comida, passou a se estabelecer, né? Então se tornou com vida fixa, digamos assim, após aprender a cultivar. E isso já foi começando a gerar uma maior possibilidade de acúmulo de energia, né? Com o aparecimento da era industrial, isso aí foi quando se agravou de vez, onde você tem facilidade para alimentos extremamente industrializados, extremamente ricos em carboidratos, em calorias e gorduras, fazendo com que o aparecimento da obesidade se tornasse cada vez mais premente e a gente começando a verificar as consequências desse acúmulo de gordura. Bem, então, por definição, a obesidade é um desequilíbrio entre o valor energético dos alimentos consumidos e o gasto diário dessa energia. Então, se você está numa balança onde você está consumindo de um lado, você está, no caso, consumindo, falando de ingerir, né? Ingerindo alimento, que vai gerar energia, e você está gastando menos do que você ingere, é óbvio que a balança vai desequilibrar para o lado do acúmulo de energia que a gente faz exatamente transformando essa energia em gordura para acumular. O gasto energético ele pode ser analisado sob três, assim, no corpo humano, claro, que ele está falando, sob três visões, três óticas. Você tem a termogênese, que é o próprio gasto para você utilizar o alimento. Então, 10% da energia que a gente utiliza é dissipada, né, pelo efeito desses alimentos, para ele ser
digamos que, consumido, transformado e utilizado, e você tem que gastar energia. A atividade física e o exercício equivaleria-se a cerca de 20% a 25% do que você gasta durante o dia. Né? Então, termogênese 10%, 20% a 25%. E 65% a 70% do que você gasta vem do metabolismo basal, é o que você gasta para se manter vivo. Né? Movimento peristáltico, contração de musculatura, diafragma para respirar, vasoconstrição, gasto energético para o cérebro funcionar, e aí vai. Né? Então, você gasta para se manter vivo e com um grande representante de gasto energético, o tônus muscular. Daí onde vem a importância da massa magra medida principalmente a partir do seu percentual de tecido muscular. Então, o metabolismo basal seria talvez o fator mais importante em termos de gasto energético. Se você tem um maior metabolismo basal, você vai ter menos chance de engordar. Se você tem um metabolismo basal mais baixo, principalmente naquelas pessoas com muita massa gorda e pouca massa magra, diga-se passagem, massa muscular, você vai ter um menor gasto energético do repouso. Como é que a gente pode falar em relação à captação de energia? Primeiro, você tem picos de ingestão, né? Você tem os momentos em que você se alimenta. Há uma tendência a uma diminuição de ingerir com a idade, ou seja, os idosos eles tendem até a perder algum peso, já idoso, lá para frente. O gasto energético também é diminuído com a idade. O tipo da dieta, quando a gente está falando de dieta, por exemplo, rica em carboidrato, a gente está falando em dieta rica numa substância, num produto, que cada grama gera 4 calorias, assim como a dieta proteica. Né? Quando você está falando de uma dieta rica em gordura, você está falando que cada grama de gordura gera 9 calorias, então mais do dobro. A cada 20 calorias por dia que você consome a mais do que o que você gasta, você vai ter ganho 10 quilos em 10 anos. A densidade da energia da dieta, ou seja, é exatamente o que eu falei agora, do que você consome mais, no caso, a gordura, depois de muito se estudar, se chegou à conclusão de que o problema do gordo é a gordura. Né? Você tem uma quantidade de energia muito maior, de muito mais caloria quando você consome a gordura, além da gordura ela ser mais palatável, mais saborosa e menos sacietógena. Ou seja, você, quando consome gordura, você consome mais e gostando disso. Pessoal, oi. O metabolismo basal seria o que explica aquelas pessoas que são magras e comem assim muito mais do que gastam? Não, metabolismo basal é o conceito de quanto você gasta para ficar vivo em repouso. Você pode ter um metabolismo basal mais alto ou mais baixo. Então, o magro tem que ter mais alto, ele gasta mais energia durante o repouso. O gordo, ele tem um metabolismo basal mais baixo, então ele gasta menos energia. Ok? Bem, é uma doença extremamente prevalente, daí a importância da gente ter que estudar e tratar quando necessário. Esse estudo dos Estados Unidos, aí, em 5 estados, uma prevalência de mais de 30%. Nos outros 32 estados, com uma prevalência de mais de 25% da população, e 3 a cada 4 americanos terá sobrepeso e obesidade em 2020, isso já passou. Né? Então, na verdade, isso aí já acontece. É extremamente prevalente. Em 2005, um estudo da OMS mostrou que 1,6 bilhão de adultos estavam acima do peso, 400 milhões estariam com obesidade. Quando ele diz acima do peso, contando a partir de sobrepeso. Obesidade a partir de 30 quilogramas por metro quadrado superfície, cobra de IMC, né? 30, IMC de 30. Para 2015, naquela época, já foi projetado 2,3 bilhões de adultos acima do peso, 700 milhões com obesidade. No Brasil, um estudo em 2006 mostrou excesso de peso em 42,7%. Excesso de peso inclui-se o sobrepeso. 52,5% em 2014. A obesidade já daria 11,4% em 2006, 17,8% em 2014. Tem, inclusive, um trabalho, mais ou menos dessa época, em escolas públicas de crianças e adolescentes,
mostrando uma prevalência de obesidade de mais de 17%, já na fase da vida ainda da infância e da adolescência. IBGE em 2015 mostrou quase 57% de pessoas com excesso de peso a partir dos 18 anos. Você exclui os adolescentes e as crianças, ou seja, adultos acima de 18 anos, aí a gente teria essa já uma prevalência de excesso de peso e 20,8% já com obesidade. Bem, ela se apresenta maior em grupos nativos americanos, hispânicos e afro-americanos, maior em grupos com menor acesso à educação, isso geralmente por conta de uma alimentação mais doentia, digamos assim, menos saudável, maior entre 40 e 59 anos, isso de acordo pelo NHAID do 3, que foi de 88 a 94, e há um aumento no grupo de 60 a 69 anos também, já no estudo até 2000. Outra coisa que pode aumentar a presença da obesidade é a menopausa nas mulheres, por conta da redistribuição do peso e da gordura. Então, a gordura que era ginoide na mulher, quando ela perde a ação dos estrógenos, há uma redistribuição, essa gordura tende a ir para o tronco abdominal, visceral, aumentando o risco cardiovascular e, por isso, ela se igualando ao homem em termos de risco de ter doença cardiovascular, de ter um evento cardíaco cardiovascular, certo? Então, é outro fator importante. Em relação a conhecimentos que a gente adquiriu a respeito da obesidade, deixou de ser uma doença de caráter, ou seja, doença, aquilo é uma pessoa que não tem força de vontade, porque aquilo vive de mal com a vida, isso não existe. Então, a obesidade é uma doença neuroendócrina, eminentemente inflamatória. Então, é uma doença. Quem tem menos culpa de ser gordo é o obeso. Agora, isso não exime da responsabilidade de se tratar. Isso aí o médico tem que convencer o paciente. É uma condição desfavorável também por conta de discriminação. Vários trabalhos, principalmente nos Estados Unidos, demonstraram que os obesos casam menos, os obesos trabalham menos, têm mais desemprego, por conta da condição da obesidade. Muitos gastos com os estudos e poucos resultados. A gente vê que a gente tem muito estudo com relação à obesidade e a gente tem muito pouca droga, por exemplo, que a gente possa chamar de efetiva para tratar a obesidade. Muitos tratamentos. A gente sabe que um ex-professor meu de farmacologia que já dizia: quanto mais remédio você tem para tratar uma doença, quer dizer que nenhum deles presta. Ou pelo menos está faltando muito para você chegar numa situação ótima para o tratamento. O crescimento da obesidade é universal. Há quem use o termo chamado de coca-colização da dieta, por conta dos refrigerantes em geral, das bebidas adoçadas, elas são extremamente calóricas, além dos hábitos do fast food, né, da alimentação rápida, por conta do nosso corre-corre do dia a dia, é muito mais fácil, muito mais rápido, você não precisa ir em casa, aquela coisa, e esses fast foods geralmente oferecem comidas extremamente calóricas, né, industrializadas e com uma quantidade muito maior de possibilidade de fazer mal. Com relação a fatores genéticos, a gente sabe que pelo menos 24 desordens mendelianas foram já descritas como possíveis causas, ou seja, como possíveis alterações genéticas para justificar a presença da obesidade. Então, aqui para citar para vocês alguns. Aqui mostrando um esquema relativamente simples, né, dá para ver, da fisiopatologia da obesidade e de como há uma imbricada rede de alterações hormonais e de diversos tecidos e órgãos que podem estar tendo relação com a presença da obesidade e doença. Então, você tem alteração do sistema nervoso central, sistema límbico, hipotálamo, você tem hormônios que são produzidos a nível central também, o neuropeptídeo Y, que é um hormônio orexígeno, galanina, orexina, e aí vai, né? É o sistema do MSH, o alfa-MSH, que é o hormônio estimulante da melanina, o CRH, que é o liberador do cortisol, da corticotrofina, o GLP-1, que é uma incretina, também tem receptor a nível central, esse sistema CART aqui, o sistema nervoso vagal, o vago eferente, sistema nervoso eferente, e aí vai ser aqui só a nível cerebral, né? Sem falar em fígado,
a resistência à insulina, o intestino produzindo a grelina ou GH-relina, você tem a própria glândula adrenal com a produção do cortisol, interferindo também no metabolismo, a leptina, que é o hormônio produzido a nível do próprio tecido gorduroso, você tem a insulina e glucagon a nível de pâncreas endócrino, como também controlando o gasto energético e o consumo, e até o nível de lipólise, né? E aí vai, é extremamente complexo, né? Então, daqui que você consiga tratar erros e mais erros que pode estar acontecendo em tudo quanto é canto aqui, a gente tem que ter andado anos-luz na frente para chegar em relação ao que a gente tem hoje. Bem, a classificação, acho que vocês conhecem, mas está aqui, normal de 18,5 a 25 de IMC, o sobrepeso de 25 a 29,9, a obesidade grau 1, que é considerada aqui, isso aqui é uma classificação por risco, né? Depois eu digo, daqui a pouco eu digo a vocês, a grau 1 de 30 a 34,9, a grau 2, 35 a 39,9, e acima de 40 de IMC, a gente tem a chamada obesidade, antigamente chamada obesidade mórbida. Os cirurgiões costumam também classificar de super obeso quando você tem o IMC acima de 50. Né? Então, a gente está falando de níveis de risco de ter complicações ou doenças, ou agravar doenças já existentes com a presença da obesidade. Então, risco moderado, sobrepeso. Grau 1, risco alto. Grau 2, risco muito alto. E grau 3, risco extremo. Aqui só demonstrando aquilo que ele mostrou aquele quadrinho agora há pouco. Né? Até o intestino, aí tem aqui as incretinas também, que eu esqueci de falar para vocês, principalmente o GLP-1 e o GIP, ou GIP, né? Causa de obesidade, a gente está falando de uma obesidade primária, mas você tem causas secundárias também, né? Então, doença hipotalâmica, com a causa hipotalâmica, doença de Cushing, hipotireoidismo, ovário policístico, déficit do hormônio de crescimento, gravidez, uso de contraceptivo, abandono do fumo, geralmente se ganha mulheres 6 e homens cerca de 8 quilos após parar de fumar, vida sedentária, dieta, o tipo de dieta, os fatores psicológicos, sociais, étnicos, socioeconômicos e os relativos a aumento de peso por uso de medicações, principalmente psicotrópicas. Vários marcadores e mutações aqui que podem estar relacionados com a obesidade. Então, a própria melanocortina, a adiponectina, que a gente já falou sobre ela lá na aula de síndrome metabólica, o fator de crescimento insulina-like tipo 1, que é o IGF-1, a angiotensina, o neuropeptídeo YY, ele parece com aquele neuropeptídeo Y lá central, mas esse aqui é produzido a nível intestinal, a proteína relacionada ao gene AGUT, que é uma raça aí de camundongo, a leptina, a alfa-MSH, a resistina, coaxitinina, o inibidor do ativador de plasminogênio tipo 1, o GLP-1, que é uma incretina, né, é o polipeptídeo glucagon-like tipo 1, os receptores canabinoides, inclusive já foi utilizado há algum tempo atrás para gerar uma classe de medicamentos que eram os antagonistas dos receptores canabinoides, que era a classe do rimonabant, neuropeptídeo Y, a gente já falou, pro-hormônio convertase, e aí vai. É uma gama, vários marcadores que podem estar alterados ou então com genes mutados que podem ser causadores da obesidade. Do ponto de vista ambiental, a gente tem, o que a gente pode modificar, né? Sedentarismo, a disponibilidade de carboidratos e gorduras cada vez mais fácil e mais barata, alimentos com pouca fibra também podem contribuir para isso, para a obesidade, parar de fumar e o uso como já disse, dos fast foods, as McDonald's da vida, etc. Com relação à dieta, o que a gente tem que levar em consideração com a obesidade é a frequência dessa ingestão. A gente sabe que tem hoje tipos de dieta que a gente chama de jejum intermitente, tem a dieta balanceada, que você come normalmente, aquela coisa, mas o tipo de ingestão é que pode ser o fator que vai decidir também sobre a chegada ou não da obesidade do paciente. Uma dieta muito gordurosa, a gente já falou que a gordura é o vilão maior dentre os nutrientes. A síndrome do comedor noturno, é aquele paciente que ele passa o dia todo, eu não sinto fome, doutor, estou trabalhando, agora quando eu chego em casa, de madrugada é roubando geladeira.
A síndrome do comedor compulsivo, que esse termo é utilizado lá nos Estados Unidos, mas é utilizado no mundo todo, que é o binge eating, é o comedor compulsivo mesmo, é aquele que ele não tem fome, mas se ele começa a comer, ele não para. Às vezes até se arrepende. E uma situação mais rara que é a obesidade hiperfágica progressiva, que isso aqui já é uma doença, já é uma obesidade, mas é uma doença à parte. Em 99, se descobriu aquela grelina que eu falei agora, que na verdade é a GH-relina, é uma relina liberadora de GH, mas que tem uma ação de promover fome, ela orexígena. Então, é produzido no estômago, estimula a ingestão e a obesidade em roedores. Geralmente, elas aumentam antes das refeições, ou seja, para exatamente informar que o estômago está vazio e dá fome. E diminui após uma alimentação, né, com a pós-prandial e no jejum. Outra situação é a que eu falei para você agora há pouco, é o sistema endocannabinoide, né? Então, se descobriu que se você faz uso de maconha, cannabis sativa, logo depois você tem o que chamam de larica, né? Aquela fome. Então, deveria ter alguma coisa que a utilização do canabinoide poderia levar daquela fome. Então, se sabendo e se estudando, descobriu esses receptores endocannabinoides, a nível cerebral, principalmente o sistema límbico, onde, se você tivesse alguma coisa que inibisse esses receptores canabinoides, diferentemente do que faz a própria cannabis sativa, né, a própria maconha, você poderia ter chance de ter uma droga que ajudasse no tratamento da obesidade, e assim foi feito. Então, esses receptores aumentam neuropeptídeos orexígeos, diminui os orexígeos. Então, aumenta a palatabilidade do alimento, diminui a saciedade e náusea, facilita a absorção de nutrientes, estimula a lipogênese no adipócito no fígado, impede a captação do glicose no músculo, inibe a lipodectina, e aí foi esse pessoa, como é que eu faço para resolver essas broncas todas? Aí criou-se essa droga, que é um antagonista que faz exatamente o inverso disso tudo. Felizmente, essa droga, quando foi lançada, após alguns meses, demonstrou-se que dobrava a chance de depressão e risco de suicídio, que era muito baixo, inclusive, não sei por que, mas levaram em consideração mais a questão relativa do 100%, de meio para 1% o risco, mas para os estudiosos acharam que isso aí, 0,5 para 1, seria realmente 100% de aumento e tirado do mercado. Com relação ao câncer, a obesidade também é um fator que aumenta o risco de câncer, principalmente de esôfago, colo, reto, fígado, vesícula, pâncreas, rim, linfoma, mieloma, na população geral. No homem, aumentando ainda mais estômago e próstata, na mulher, mama, útero, colo e ovários. Então, é uma condição que aumenta a resistência à insulina, que aumenta o nível de insulina circulante, aumenta a IGF-1, e aí isso tudo são hormônios que são fatores de crescimento, e que, por isso, provavelmente, deve aumentar o risco de aparecimento de diversos tipos de câncer. Alguma dúvida, pessoal, até então? Tranquilo, professor. Pronto, eu estou perguntando de vez em quando, porque às vezes eu pode estar falando e cair a internet e eu ficar falando sozinho, mas eu vou deixar aqui, ligado aqui no grupo, qualquer coisa vocês avisam pelo celular. Patologia, do ponto de vista anatopatológico, é que a gente pode comentar sobre a obesidade. Número e tamanho do adipócito. Então, o adipócito ele pode ser um adipócito pequenininho, você pode ter a chamada hiperplasia, ou pode ter a hipertrofia. Então, você pode ter adipócitos pequenos e adipócitos grandes, eles podem estar em grande número, ou ele pode estar em pequeno número, mas eles crescidos. A obesidade hipertrófica, assim, o aumento do tamanho do adipócito, é mais comum no adulto. A hiperplásica ou hipercelular, ela é mais comum na infância e adolescência. O problema é que na infância e adolescência, se você fica obeso até a puberdade, passa para a vida adulta, ainda com aquela obesidade da infância, você vai ter uma hipertrofia, você vai ser hipertrófico e hipercelular ao mesmo tempo. Então, a coisa é bem mais difícil depois emagrecer um adulto que sempre foi gordo desde a infância. Sequelas de excesso de gordura. Então, essas sequelas secundárias podem acontecer, secundárias ao distúrbio metabólico que a obesidade causa, como, por exemplo, o diabetes, né? A hipertensão, a vasoconstrição, por aumento aí de outros hormônios que levam a isso aí.
E as sequelas secundárias, a própria gordura em si, o peso, né? A apneia do sono, isso é um aumento da pressa, digamos, torácica, fazendo que a capacidade de expansão do tórax diminua, levando inclusive a uma síndrome que foi chamada de síndrome de Pickwick, em homenagem a um personagem de Mark Twain, onde um senhor era grande, gordo, e ele respirava mal, e o rosto redondo, aquela chamada de robicundez, ou seja, um faces avermelhado, róseo, pletórico, como eles diziam. E esse personagem tinha muito a ver exatamente por conta da obesidade e pela dificuldade respiratória. Você, quando tem insuficiência respiratória pela obesidade, é chamada de síndrome de Pickwick. E também, além da apneia do sono, né, você poderia ver também as questões ortopédicas, né, o peso levando a problemas de coluna, de joelho, de tornozelo, fascite plantar, e aí vai. Ou seja, as sequelas, do ponto de vista patológico, tanto secundárias o distúrbio metabólico quanto o peso por si só. Adipócito é um órgão endócrino, então não é só um depósito de gordura. Isso aqui são alguns hormônios que o adipócito produz, inclusive prostaglandinas, o CETP, que é a proteína relacionada ao colesterol circulante, TNF-alfa, interleucina 1, isso aqui tudo relacionado a, inclusive, câncer, a dipodectina, que é benéfica, a gente já viu que e a leptina, que era para ser também, só que no obeso isso tende a ter resistência à leptina, e aí vai. Então, quando você faz uma lipoaspiração, você não está tirando banha, não, você está tirando células que são produtores de diversos hormônios. Então, tem que ser muito bem avaliado as determinadas condutas a se ter. Não estou falando que eu sou contra lipo, não, tá? Não pensem, não. Estou só falando de que a gordura não é só gordura, né? O tecido adiposo, o adipócito é um órgão endócrino. Aqui mostrando a regulação do equilíbrio energético. Aqui a gente já viu aquelas coisas todas que a gente falou agora há pouco, mas numa comparação, como se a gente estivesse trabalhando com engrenagens, o indivíduo com peso normal, ele teria aqui, essa engrenagem a todo vapor. Enquanto no indivíduo obeso, a velocidade bem menor, fazendo com que o gasto energético seja menor também, e isso gerando armazenamento, enquanto aqui você gerando gasto energético. Bem, aqui são alguns métodos de como você quantificar a obesidade, né? Quantificação de gordura. Claro que o peso, mas o peso ele diz diz que está pesando, mas não diz o que é que está pesando, né? Então, deve-se observar os métodos de pesagem, se o paciente já se alimentou, se está demasiado, se a roupa que está usando, o horário que está pesando. De manhã geralmente você é mais leve, de tarde você acumulou mais edema. Então, tem todos esses detalhes que deve levar em consideração. Relacionado à distribuição da gordura. Você pode verificar a obesidade superior e inferior, que é a chamada androide ou ginoide, aquela obesidade mais de tronco, ou aquela obesidade mais distribuída para quadril, né, que é a ginoide. A relação cintura-quadril também já foi muito utilizada, apesar que hoje menos. O perímetro da cintura, nada mais do que a circunferência abdominal, é o melhor indicador de risco em relação direta com a relação à cintura-quadril. Porém, ignora a relação com o tamanho corporal. E a gente já viu também, falou agora há pouco na síndrome metabólica, que você poderia também ter a medição do perímetro da cervical, do pescoço. Do ponto de vista laboratorial, tem diversos métodos que podemos avaliar a obesidade, porém são
mas também a nível experimental, né? Dobra cutânea é muito fraco, porque aquela pinçazinha para medir a dobra quase que não saía. Cutânea, a força utilizada pode variar de examinador para examinador, então isso aí ele tem baixa reprodutividade. A densidade corporal, medição de ar corporal, do potássio corporal, condutividade elétrica, que tudo métodos mais difíceis. A bioimpedância talvez é a mais prática e a que a gente possa ter de baixo custo, onde você gera uma corrente elétrica em vários eletrodos e lê em outros eletrodos quanto essa corrente passou. Isso aí junto com um programinha que entra idade, peso, altura e o que o paciente pesou ali naquele dado momento e o que a condução elétrica passou. Quanto mais gordo, claro, a gordura ela é um mau condutor de eletricidade. Então, quando você tem uma diferença de potencial de um eletrodo para o outro, que é baixa, sabe-se que tem mais gordura. Então, ele joga no programa e, de acordo com o dado, ele vai dar o percentual de gordura. E aí vai fazer a tomografia, a ressonância, mas tem um custo extremamente alto. Ninguém vai fazer tomografia nem ressonância para dizer que alguém está gordo, você olhando para ele e vendo que está. Né? Então, não. E aí vai. Vamos para frente. O IMC se relacionando com comorbidades é o maior risco em indivíduos entre a puberdade e 25 anos de idade. A mortalidade ela aumenta quando o IMC está maior do que 35, em 7 vezes nos homens e 4 vezes nas mulheres. Há um ganho de peso de 5 a 10 quilos, não aumenta risco, você está falando de uma pessoa que tem um peso normal. Mas se esse ganho de peso vai de 20 a 35 quilos, aumenta o risco em 2 a 2,5 vezes, 1,7 a 2,5 vezes de se ter alguma comorbidade associada. Doenças crônicas mais predominantes no paciente obeso: cardiovascular 36%, hipertensão 18%, diabetes 10% e câncer 5%. Aquele estudo de Framingham, que fez aquele score que a gente já falou sobre ele lá na síndrome metabólica, ele demonstrou que o aumento de 1% de risco para cada libra de peso extra. Ou seja, uma libra equivale a mais ou menos perto de 450 gramas. Vamos botar um pelo outro meio quilo. Então, para cada meio quilo que você ganha, aumenta 1% o risco de você ter um evento cardiovascular. Entre 30 e 42 anos. Se for entre 50 e 62 anos, o risco é de 2% para cada libra. Há uma redução de 10% do peso, já diminui em 20% o risco cardiovascular. Então, mostrando realmente a importância de você tratar a obesidade. Há um aumento de risco do ganho de peso sem obesidade também. Você ganha peso, mas não é obeso, porque a alteração dos tipos de fibra muscular, aumentando o risco, ou seja, baixar principalmente o metabolismo basal do paciente. O estudo de Framingham também mostrou que é um aumento da mortalidade quando você tem um IMC maior do que 28,5 para homens e 28,7 para mulheres. Então, de índice de massa corpórea. Então, já aumenta a mortalidade. Ou seja, mesmo antes da obesidade, o sobrepeso já é um fator de risco. Então, deve ser também orientado o paciente a tratar. Aqui só falando da distribuição de gordura que a gente falou agora há pouco. Ainda sobre as comorbidades, o risco cardiovascular é 3 a 4 vezes mais alto em homens do que em mulheres. Quando você corrige PA, tabagismo, lipidemia, IMC, iguala o risco de homem para mulher se considerar a relação cintura-quadril. Então, se você faz todas essas correções, homem e mulher, o risco é igual quando você está falando em peso. Obesidade superior aumenta o risco metabólico, a gente sabe que a obesidade superior é por conta, mais provavelmente, por obesidade visceral. A obesidade visceral, ela tem uma relação positiva, ou seja, quando mais gordura visceral, você tem mais triglicerídeos, mais ApoB, que é a principal apolipoproteína do LDL, aumenta a LDL, aumenta a LDL e a pequena índice, que é a mais heterogênea. Há uma relação negativa com a relação HDL-LDL, ou seja, o HDL cai e é um fator de risco independente para o excesso de peso. Então, deve-se levar em consideração também aquela história da síndrome do ioiô, que é isso, aquele engorda e emagrece, engorda e emagrece. Os trabalhos já demonstram também que é um risco maior do que você ser um obeso de forma sustentada.
do ponto de vista cardiovascular, nem o coração se adapta a você ser magro nem ser gordo. Você fica o tempo todo nesse push and pull. Então, é um fator de risco também que aumenta risco cardiovascular, o emagrece e engorda, ou tal do efeito sanfona para alguns. Do ponto de vista psicológico, a obesidade ela não se define como um distúrbio psicológico. Tá? Então, a questão eu sou gordo porque eu sou ansioso. Isso não existe. Tá? O que existe é a obesidade gerando a ansiedade até por você, que querer precisar emagrecer e às vezes nem conseguir. Mas ocorre exatamente um sofrimento psicológico causado pela obesidade, não o distúrbio psicológico levando à obesidade. E leva-se que gera preconceitos sociais e alteração de autoestima, claro. Bem, ainda aspectos relacionados à cultura atual. A gente hoje cultua a magreza, né? As Gisele Bündchen da vida. Então, isso também gera distúrbio psicológico. Relacionados à infância, aquele gordinho da infância que sofria bullying. Dificuldades no mercado de trabalho, gerando alteração psicológica e o preconceito também pelos próprios profissionais de saúde. Não é incomum chegar um obeso, o médico fala de tudo, menos da obesidade dele, né? Se fala mais como um alerta do que como no intuito de querer tratar aquele distúrbio, ou seja, não considera a obesidade uma doença. Diferem pouco da população em geral em termos de aspecto psicológico. A imagem corporal é que traz alguma coisa importante por conta da autoestima, né? Então, gerando sentimentos de rejeição dos outros para com o paciente e o paciente para com ele mesmo. Pode ocorrer episódios de comer compulsivo por conta dessa ansiedade gerada. Então, 30% dos pacientes ele pode apresentar isso, aumentando com o IMC. Quanto maior o IMC, mais chance de ter isso. E o risco de morbidade psiquiátrica. Aumento do risco de parar o tratamento comparado com os obesos sem esses distúrbios. Então, às vezes, por vezes, o acompanhamento psicológico ajuda o paciente a conseguir se tratar ou pelo menos chegar perto do objetivo principal, que não é o peso ideal. O objetivo principal é diminuir risco. Quando você diminui cerca de 5% a 10% do peso de um obeso, você já está trazendo benefício do ponto de vista metabólico imenso para esse paciente. Dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Só um instante que está aqui uma aguinha. Vamos lá. Bem, vamos agora começar a falar de tratamento dessa obesidade, né? Então, o tratamento ele se dá em cima de 3 parâmetros, digamos assim. 2 principais, que é a dieta, 3 mesmo, a atividade física e o tratamento medicamentoso. Ou o tratamento médico, para ser mais amplo, que aí já incluiria o tratamento cirúrgico, bariátrico. Em relação à dieta, levar em consideração a atitude do médico, que deve ser autoritária e diretiva. Autoritária não é dar a ninguém, não, tá? É ter pulso firme, cobrar do paciente, tá? E direcionar, mostrar meta. Olha, nós temos que conseguir isso. Ao mesmo tempo que tem que ser estimulador e compreensiva. O paciente tem uma doença, e tem uma doença que, como qualquer outra doença, como um tabagismo, um alcoolismo, o que for, tem seus altos e baixos. O paciente pode, foi ou não foi, ter recidivas e depois remissões, aí vai. Firme, mas não julgadora. Você está tratando um paciente que não tem culpabilidade nenhuma da sua condição. Evitar o papel de mágico ou curandeiro. Você não tem que estar fazendo promessas, né? Promessas tipo determinados profissionais aí de áreas que nem são reconhecidas como ortomolecular, anti-aging, e aí vai por aí, que prometem mundos e fundos em cima de uma coisa que não é verdade, e utilizando-se de meios
obscuros e ilegais, digamos assim, do ponto de vista, e totalmente antiéticos para conseguir esses objetivos. Motivação e aprendizagem, você deve estar motivando o paciente e ensinando, ele tem que aprender sobre a doença dele, para que ele possa, criando às vezes até seus próprios meios de combater determinados hábitos e mudar seus hábitos como um todo e o estilo de vida. Reforçando sempre os motivos do tratamento e ensinando determinadas regras de ouro, que você vai aprendendo com o tempo e os pacientes mesmo vão aprendendo. Os programas, preferivelmente, devem ser flexíveis, lembrar da possibilidade dos desvios da dieta que pode acontecer, é previsível, não deve levar ao abandono da dieta. Programas restritos, se há comorbidade, ou seja, ser mais incisivo e tentar conseguir de forma mais gritante resultados. Fazer um planejamento alimentar, diminuir gorduras e açúcares simples. As dietas hipogordurosas, elas são mais caloricamente concentradas. Na maioria dos países, a dieta hipergordurosa leva a população mais à obesidade. Tá? Então, as gorduras são mais caloricamente concentradas, a gente já falou sobre isso. A gordura ela é menos sacietória, ou seja, eu como mais e me sacio menos do que com proteína e carboidrato. Quando na alimentação eu tenho mais gordura, eu tenho uma maior liberação de colecistoquinina, que é um sacietório, mas ele é de início de ação tardia. Então eu levo mais tempo com gordura e levo mais tempo para me sentir saciado. É o chamado paradoxo da gordura. A proteína ela tem alto poder sacietógeno. Uma dieta hiperlipídica, apesar de você ter que gastar energia, mas ela é menos termogênica. Então, devemos substituir a gordura saturada, que tem que ter gordura na dieta, mas por poli ou monoinsaturadas. Né? Uma dieta com mais carboidrato e menos gordura, você vai ter menos LDL e HDL também. Dá preferência, no caso que tem que se usar carboidrato, tem que usar tudo, né? Mas o percentual disso aí é que tem que ser pré-estabelecido, é chamada dieta balanceada. E quando for usar carboidrato complexo, aqueles que são ricos, principalmente em fibras, sejam solúveis ou insolúveis, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O valor calórico da dieta, temos problemas com todos, né? Você tem uma dieta com menos de 1.200 calorias, você tem menos adesão, e aguenta muito tempo. Se tem mais de que 1.500, você tem menos eficácia, você aguenta, mas não emagrece direito. Isso quando a dieta é muito restritiva, os resultados eles são desfavoráveis, porque você leva também a perda rápida, mas leva também a perda de massa muscular. Ou seja, conforme você emagrece rápido, você também perde o seu metabolismo basal, vai diminuir. Logo, você vai ter uma rápida recuperação na primeira farrapada que você der da dieta. Então, você vai começar a reganhar peso com muito mais facilidade. A atividade física, a gente tem como conceito que a redução da atividade física eleva a massa corporal após 10 anos, mas é massa gorda. O efeito sinérgico da dieta hipocalórica e atividade física é reconhecido, ou seja, quando você faz atividade física e faz dieta, você vai ter uma perda de peso mais considerável. Mas se você faz só atividade física, raramente você vai ter uma perda de peso considerável, porque a atividade física ela melhora principalmente com o tempo, por conta do ganho de massa magra, de músculo. E aí você aumentando seu metabolismo basal. Não é a atividade física por si, naquele dado momento, que faz você perder peso de forma significativa. Então, ela preserva a massa magra e eleva o metabolismo basal, eleva o efeito térmico da alimentação e tem uma maior relação com o efeito direto da atividade física. Melhora das complicações metabólicas, bom efeito com exercícios cronicamente, como eu já falei para vocês, diminui peso, eleva transportador de glicose tipo 4, GLUT4, leva a uma proliferação de capilar muscular, fazendo com que a vascularização aumente, com isso aumenta o consumo da glicose, e com isso diminuição da resistência à insulina, eleva a oxidação dos miócitos, baixa triglicerídeo e a ApoB, eleva o HDL tipo 2, que é a subfração que é benéfica do HDL, eleva a atividade da lipase lipoproteica e diminui a lipase hepática, diminui o tônus vascular e com isso vai diminuir a hipertensão
e a produção dos inibidores dos ativadores do plasminogênico PAI1, que é aterogênico, né? É trombogênico. Fatos e mitos sobre a atividade física. Fatos. Melhora a autoestima, sensação de bem-estar melhora, diminui estresse, depressão, ansiedade, eleva as endorfinas cerebrais, dando prazer. Inclusive, quando você faz cronicamente exercício e para por um dia, 2, 3, você se sente mal, você sente falta da atividade física. Porque cai os níveis das endorfinas. Mito, exercício aumenta apetite. Não dá aumenta apetite. No máximo, dá muita sede, você confunde um apetite. Se você beber água, você não vai ter esse problema. O exercício físico localizado, isso não existe. O exercício físico localizado vai fazer perder peso como tudo. O organismo não vai tirar gordura só de onde você está fazendo força, não. O máximo que vai acontecer é o aumento da musculatura daquele grupo muscular que foi mais utilizado. O abdômen perde mais rápido por ter mais receptor beta-3. Isso aqui, inclusive, esse receptor beta-3 específico, ele é muito mais presente e específico do tecido gorduroso. Por isso que até hoje, apesar de não se ter ainda uma droga, mas até hoje se pesquisa uma droga que seja beta-3 adrenérgica, né? Onde que possa, por ela ser, se ela fosse bem específica para só o receptor beta-3, sem estimular o beta-2 e o beta-1, nós teríamos chance de estar fazendo perder peso, né, sem a complicação das outras drogas beta-adrenérgicas. E uma relação inversa com coxas e quadris, né, a atividade física. A coxa e quadril é uma gordura menos mobilizável, é mais difícil de você perder. A atividade física pode ser dividida em não programada e programada, tá? A não programada é uma das coisas que você faz no dia a dia, né? A caminhada que você dá mais, você descer no ponto do ônibus antes do que você iria descer, você subir de escada em vez de pegar um elevador, né? Você parar o carro 2 ou 3 esquinas antes de onde você vai trabalhar ou você vai fazer, ou seja, aumentar a sua atividade física nos seus atos do dia a dia. E a programada é o exercício físico por si só. Né? Na programada, você tem que avaliar se o paciente vai ter benefício, porque tem gente que pode não ter capacidade, uma pessoa muito idosa, uma pessoa que tem, por exemplo, doença coronariana. Então, você tem que ver se o paciente vai ter benefício. Né? Usar roupas e sapatos apropriados, até para que não gere problemas com a realização da atividade física. Né? Se você usar, por exemplo, vai correr de chinelo, de sandália, aí você vai ter mais impacto e o paciente, por vezes, deixa de fazer, porque começa a ter problema de joelho, de coluna. O exercício deve ser agradável ao paciente. Então, você tem que pedir para o paciente fazer o que gosta. Fazer o que não gosta é igual a desistir. Fazer o que gosta aumenta a adesão. O tipo de exercício deve ser estudado para cada paciente, para ver se ele tem capacidade para fazer determinada coisa. A intensidade do exercício deve estar mais ou menos em 70% da frequência cardíaca máxima. Essa frequência cardíaca do adulto geralmente se considera 220 menos a idade. E aí você vai pegar até 70% desse resultado e vai ver que é a frequência máxima que o paciente deve ter para fazer com alguma segurança. Essa formulazinha de frequência máxima é bem simples, mas ela é bem contestável, inclusive pelos próprios cardiologistas. E ver a duração e a frequência. A gente sabe que o mínimo para trazer algum benefício à atividade física, do ponto de vista metabólico, é 150 minutos semanais. Né? 3 vezes por semana, 50 minutos, ou meia hora, 5 vezes por semana. Mas para perder peso, o mínimo para perder peso é 300 minutos, ou seja, 5 horas semanais. Manda o paciente distribuir como for da melhor conveniência dele, mas pelo menos 5 horas. Bem, vamos falar de medicamento. O tratamento medicamentoso, ele vem de longa data que se tenta emagrecer. Vem aqui em 1893 já se usava hormônio tiroidiano tentando emagrecer, mas aí o resultado era hipertiroidismo. Em 34, o dinitrofenol, mas levava catarata e neuropatia. As anfetaminas apareceram no mercado em 1937, mas tinha a questão do vício, da adição. Né? Esse tal de Rainbow ou arco-íris, ele era uma base digital e de diurético, não aumentava a morte. A minorexia em 71, hipertensão pulmonar.
essa medicação aqui era uma dieta de muito baixa caloria, baseada em colágeno, morte também. E até que em 97 apareceu a fentermina, que era um derivado de anfetamina, e a fenfluramina, que também é um derivado, mas que não daria dependência, porém, vinham associadas à insuficiência valvular cardíaca. Bem, no tratamento farmacológico ele não ocorre tolerância nem perda de eficácia com o tempo. Tá? O que ocorre é um platô na perda de peso, que isso é previsível. Você vai perder muito peso inicialmente, mas aí você vai entrar numa curva descendente da velocidade da perda de peso, mas você vai entrar depois num platô, onde você continua a perder peso de uma forma bem menor do que no início, mas continua. Há uma limitação na dieta e no exercício, aí você não consegue fazer perder peso, inevitável o uso de... Aqui está escrito anorético, mas hoje a gente tem drogas várias, essas quantidades todas não, mas que ajudam na perda de peso. Bem, contraindicações, a maioria delas, principalmente das que são anoréticas, né, drogas de ação do sistema nervoso central. Crianças, idosos, gestantes, quem está amamentando, história de dependência de droga, bulimia, anorexia, pacientes psiquiátricos, glaucoma, que a maioria dessas drogas pode levar a miose, com isso aumento da pressão intraocular, cardiopatia, hipertensão. Mas isso aqui, cardiopatia, hipertensão, no caso você está descompensado, né? Somente hipertensão. Estando bem controlado, você pode usar alguma dessas drogas. Ciência hepática e renal, desritmia cerebral, algumas drogas podem aumentar o risco de crise convulsiva, uso de inibidores da monamina oxidase, do IMAL, e anestesia geral. Então, no caso, o paciente vai fazer anestesia, tem que suspender alguns dias antes as drogas, essas que são anorexismo, principalmente, né, de ação central. Bem, a eficácia clínica desejada para registro desse paciente, dessa medicação. Teria que ter uso a longo prazo ou indefinidamente, porque a obesidade é uma doença para a vida toda. O benefício maior do que só com dieta e exercício, a perda de peso maior do que 5% em um ano em relação ao placebo. Menos do que isso, essa droga ela não é considerada para ser registrada. Então, tem que perder mais do que 5% do peso inicial. Aqui botaram em um ano, mas aí hoje já consideram em 6 meses. Que melhorem comorbidades e a qualidade de vida e que sejam drogas seguras. Então, se você não tem isso aqui, você não consegue registrar uma nova droga. E essa droga ela deve ter essas características. Eficácia na redução do peso, mecanismo de ação relacionado com a fisiopatologia da doença, perfil de segurança para uso a longo prazo, boa tolerabilidade, claro, para você ter adesão, viabilidade econômica, droga extremamente cara, não tem quem vai conseguir usar, né? Para usar médio e a longo prazo, o impacto positivo sobre as comorbidades associadas à obesidade, ou seja, melhorar a comorbidade e não para agravar ou a fazer aparecer mais. Bem, quais as indicações para o uso de medicação? IMC maior do que 30 ou 27, que já tem a comorbidade. Prescrição junto com dieta e exercício, não é remédio só não. Os coadjuvantes se não consegue seguir dieta. Não são efetivos para todos os pacientes, então, para isso você pode ter que alternar drogas até chegar numa que ajude mais aquele paciente. O uso deve ser discutido e não imposto. Você tem que dizer ao paciente que tem indicação, mas ele pode querer não tomar. Não é problema, como eu já disse, é uma coadjuvante. Avaliação a cada 4 a 6 semanas. Os objetivos devem ser pré-estabelecidos. A maioria atingir o peso ideal é irreal e desnecessário, como eu já falei, mas, se possível, claro que é ótimo. E pode-se usar de forma intermitente. Droga que eu atinjo a meta, tiro a medicação, mas o paciente vai viajar, tirou férias, está com medo de ganhar peso de novo, você usa naquele período de forma intermitente para tentar manter o peso do paciente. As opções podem ser drogas que estimulam as vias anorexígenas de sinalização, antagonizam as vias de sinalização orexígenas, aumentam o gasto energético ou inibem a absorção de nutrientes. Aqui só mostrando que até há pouco tempo no Brasil nós tínhamos só liberado o Orlistat e a sibutramina. A sibutramina é um inibidor de recaptação de noradrenalina e serotonina, não tem poder não dá dependência, é um sacietógeno, ele não é um inibidor de apetite, ele dá saciedade precoce, você vai come menos. Uma meia-vida de 16 horas faz com que ela tenha um tempo maior de ação, né, de ação total.
Então, por isso, uma droga precisa usar uma vez só por dia. Tem metabolização hepática nesses dois citocromos, na P450 é da CYP3A4. Desculpa, é o P450 CYP3A4. É um citocromo só. A excreção de 77% pela urina e 8% nas fezes. É uma droga ainda utilizada no Brasil. Os Estados Unidos e a Europa não usam. O estudo que foi feito na época mostrou eficácia comparado ao placebo, 3,5 kg a mais do que no placebo. A dose utilizada é 10 a 15 miligramas. Os efeitos colaterais devem ser colocados para o paciente, afirmando que o paciente pode ter aumento de constipação, cefaleia, boca seca, agitação psicomotor, insônia, etc. Drogas calorigênicas que não são utilizadas. Aqui é só para citar que já foi utilizado e que existe. Hormônio tireoidiano não é para usar, que aumenta o risco de arritmia cardiovascular e perda de massa óssea. Alfa e beta agonista, a gente não tem nada seguro. GH, sibutramina, pode-se usar. Fentermina nos Estados Unidos é liberado em associação com topiramato, que é uma droga que tem vários mecanismos de ação. Dentre eles, um deles favorece a diminuição da fome por ter uma ação na via GABAérgica. Mazidol, dietilpropiano e flefluramina, no Brasil atualmente a gente não usa mais. Termogênicos, poderia ter a leptina, só que a leptina a gente sabe que ela não ela só tem uma grande ação quando você não tem resistência à leptina. E o grande problema é que a maioria das obesidades em humanos é por resistência a ela. Antagonistas alfa-2 adrenérgicos, aí o embino poderia ter algum efeito, mas isso não é utilizado na prática. E o agonista beta-3 adrenérgico que não tem nenhum liberado para uso. O orlistat é um inibidor de lipase, isso faz com que diminua a absorção de gordura em 30%, daquela que você ingeriu, não é que queima a gordura, nem tira a gordura do subcutâneo, é dado do que você ingeriu. Modestamente efetivo e poucos efeitos colaterais indesejáveis, minimamente absorvido, ou seja, entra pela boca e a maioria já sai das fezes. A ação dele é basicamente no ambiente gastrointestinal. Efeito benéfico sobre a PA, colesterol, diabetes e fatores de risco cardiovascular, porque gera perda de peso. Então, indiretamente, está melhorando isso tudo. Efeitos colaterais, flatulência com descarga, spotting oleoso, urgência fecal. Isso aqui é citado porque inibe a absorção de gordura e logo as vitaminas lipossolúveis poderiam cair os níveis. Mas isso, na prática, não é significativo. Usos clínicos, paciente com baixa adesão a uma dieta hipogordurosa, né? Eu continuo comendo minha picanha gorda. Aí você dá isso aí, o cara, ou ele para de comer, ele não sai do banheiro, porque evacua mesmo gordura. E quem tem uma dieta com 30% de gordura, pelo menos. Essa droga aqui já saiu do Brasil, está em desuso, foi proibida, agora tirada do mercado no começo do ano passado, porque aumentava risco de alguns tipos de câncer, só que isso ainda estava em estudo. Não se comprovou, mas por segurança se tirou do mercado. Ela tem uma ação semelhante à da sibutramina, só que ele é seletivo para o receptor serotoninérgico 5 da 5-hidroxivitamina 2C. Isso diminuindo o risco de fazer valvulopatia cardíaca maior com a sibutramina. Mas vamos para frente, que isso aqui não está mais. A liraglutida, a gente vai estudar bem mais sobre ela quando a gente falar de diabetes, que é uma droga que foi desenhada e estudada para tratar diabetes. Então, é um análogo do GLP-1, tem uma dose inicial de 0,6 miligramas por dia, e você aumenta semanalmente 0,6 até o paciente estar tomando 3 miligramas. Então, 0,6 na outra 1,2, na outra 1,8, na outra 2,4, na outra 3 miligramas. Os efeitos principais colaterais no trato gastrointestinal e cérebro, efeitos colaterais, os efeitos da droga. No trato gastrointestinal diminuindo a velocidade de esvaziamento gástrico e no cérebro atuando a nível de receptor de GLP-1, então não é a nível de neurotransmissor e por isso não tendo efeitos colaterais maiores do ponto de vista de mudança comportamental. Então, no núcleo arqueado, ele promove o estímulo direto dos neurônios da via CART-PONC, que é a melanocortina, aumentando a saciedade e a inibição indireta da sinalização dependente do GABA. Né? A gente já viu que o GABA, a via GABAérgica, tem relação também com a inibição da fome. Tá?
e com isso também atuando sobre o neuropeptídeo Y, a relação neuropeptídeo Y e a GRP, que a gente já falou que é a polipeptídeo relacionada ao AGUT, reduzindo o apetite. Então, a nível central, de 3 formas, e no trato gastrointestinal, diminuindo a velocidade de esvaziamento gástrico. A eficácia, 8,4 quilos, com a liraglutida, em relação ao placebo, que só foi 2,8. Suspender-se uma perda de peso de 4% após 16 semanas, porque alguns pacientes não respondem bem. Tolerabilidade é boa. 5% citaram esses efeitos colaterais, mas principalmente os gastrointestinais chamaram a atenção. A náusea, a hipoglicemia, muito raro, é uma droga inteligente, ela só baixa, aumenta a secreção de insulina, mas só em quem está com a glicose elevada, então, nos casos de diabetes. Constipação em alguns, vômitos e diarreia em outros, né, isso pode variar, dor de cabeça, dispepsia, fadiga, tontura, e vai, tá? A elevação de lipase pode acontecer, essas drogas ela podem ter um risco maior de pancreatite, mas isso é tão baixo o risco que não se pede para se fazer monitorização de lipase. A gente só faz se o paciente tiver sintoma. Abandono de 6,4 versus 0,7 em relação ao placebo, então bem mais abandono por efeitos gastrointestinais e também colelitismo, colecistite, taquicardia. Contraindicações, história pessoal de carcinoma medular tireoide, que tem história de, em ratos, aumentar a incidência de carcinoma medular tireoide. Neoplasias endócrinas múltiplas tipo 2, porque também cursam carcinoma medular tireoide. Gestação, que na gestação quase tudo é proibido. E análise de GLP-1 em pacientes com história ou suspeita de pancreatite, por conta daquele aumento do risco. Então, você já tem história de, ou tem suspeita de, você não deve utilizar. Drogas experimentais que a gente tem, para terminar, a leptina, a gente tem a chamada metraleptina, um derivado da leptina, que é utilizada a nível mais experimental, porque não tem no comércio por aí, e é muito cara, mas para manutenção de peso, aqueles pacientes que você conseguiu perder bem peso, depois você manteria a metraleptina para evitar o reganho. Agonista do receptor de melanocortina 4, agonista do receptor de serotonina subtipo seletivo, a locacerina ou outros, agentes inibidores centrais de vias anabólicas, ou seja, o próprio neuropeptídeo Y, o hormônio melanina concentrante, que é o MCH, peptídeos gastrointestinais que regulam a ingestão de alimentos poderiam ser utilizados, mas isso aqui é tudo experimentalmente, né? Peptídeo YY, polipeptídeo pancreático, GLP-1 a gente já usa, o oxitomodulina, a amilina a gente tem a pranitide, que é uma droga que faz perder peso, mas é utilizada mais para o diabetes. Agentes que atuam por mecanismos periféricos, inibidores de lipase, a gente tem, além da orlistat, a gente tem o cetilistat, que a vantagem dele seria dar menos efeito colateral, mas a gente também não tem no comércio, acho que já ouvi falar que tem manipulado. Moduladores de metabolismo lipídico e, quando necessário, fazer terapia combinada de uma droga com outra, de acordo com a necessidade dos pacientes. Nos Estados Unidos, a gente tem o Ximia, que é uma associação da fetermina com topiramato, não temos aqui no Brasil, tá? A fetermina é um noradrenérgico central, o topiramato, a gente já falou, ele bloqueador dos canais de cálcio, dos canais de sódio e cálcio, potencialização da GABA, a eletroação dele é mais GABAérgica nesse caso, tá? Inibição da anidrase de carbono também, mas essa ação aqui é que mexe mais com a questão fome. Aumenta a termogênese por estímulo da lipase lipoproteica do tecido adiposo marrom e músculo esquelético em animais. O Ximia, eu não vou falar detalhes, porque nós não temos aqui no comércio, mas gera uma perda de peso razoável, 9,2 quilos em relação ao placebo. O Contrave é uma associação de bupropiona com naltrexona. A bupropiona é inibidor da captação de dopamina e noradrenalina, que também atua inibindo a fome. Na verdade, não é nem inibido fome, é dando saciedade também. A naltrexona é um antagonista do receptor opioide, é utilizado principalmente para tratar alcoolismo, mas a gente sabe também inibe a fome, ambos de forma modesta, sozinhos. Mas eles, sinergicamente, eles atuam no sistema da própria melanocortina e dando um resultado até melhor do que a combinação anterior do Ximia. Aqui só detalhes da utilização da droga, mas nós também não temos aqui no Brasil.
Excalha, a bupropiona com zonizamida também não temos no Brasil. Isso aqui eu acho que não é nem liberado também nos Estados Unidos, não. Sibutramina leptina, teria se demonstrado interessante. Pranlitida com a metraleptina. Pranlitida é aquele análogo da amilina com um derivado da leptina. Teria outra possibilidade. Eu estou citando para vocês, mas são drogas que nós não temos para uso na prática no Brasil. Aqui de novo. Segurança das drogas. A escolha criteriosa da droga a ser utilizada deve ser feita. Nos casos de hipertensão severa, psicose, cardiopatia grave, utilizar o orlistat, e hoje temos também a liraglutida. E provavelmente para o ano a gente vai ter a semaglutida, que ia ter a vantagem de ser de aplicação semanal, apesar de custo alto. A questão de hipertensão pulmonar primária é rara e a obesidade já predispõe a isso. Então, alguns dizem que não seria o uso de uma droga como a ciclotramina que aumentaria esse risco, e sim a própria obesidade. Como prevenir a obesidade? Regulação da publicidade dos alimentos, subsidiar a venda de produtos saudáveis, ou seja, baixar imposto, sobretaxar, aumentar imposto para aquelas que aumentam o ganho de peso, aumentar recursos para incrementar a atividade física, ou seja, tem que incentivar a perda de peso de uma maneira geral. Não vou falar hoje sobre obesidade mórbida e tratamento para isso, porque não vai dar tempo. Mas na sexta-feira, quando a gente for discutir caso clínico, eu dou esses outros slides para vocês. Ok? Professor. Pronto. Então professor. Foi alguma dúvida? Diga. Rapidinho. Eu queria falar um pouco com o professor sobre a avaliação, porque no semestre passado a gente estava tendo em cardiologia caso clínico também, e essa foi a forma que o professor achou para avaliar a gente. Ele mandava toda semana o caso, e aí ele discutia com a gente o caso. Aí, quando ele mandava o caso, ele já mandava algumas questões, mandava até exames. E aí, toda semana a gente se reunia em grupo, as atividades eram em grupos de 4 ou de 5 alunos, e mandava para ele o questionário respondido que ele tinha mandado. Aí, toda semana a gente estudava o assunto, já para discutir junto com o professor o caso. Aí, eu acho que essa seria uma metodologia interessante para a gente, já que o professor já tem os casos para discutir com a gente. Bem, o problema é... Eu fiz isso no semestre passado, mas foi diferente. Foi com um grupo também, mas para vocês apresentarem, na verdade. E responderem ao que eu tinha solicitado. Mas isso aí tem uns dias aí. Ainda tenho muita pressão que eu estou querendo ver exatamente, porque eu tive conversando exatamente com o professor Betts também, e que pelo que ele me falou, tinha utilizado, ou vinha fazendo, era prova online mesmo. Mas, não sei se foi com ele ou se foi com outros professores aí, que não só tem ele na carga, né? A gente vê isso aí. Na verdade, é muito ruim. A gente, da forma que a gente está fazendo, da aula à distância é ruim a gente avaliar a distância, né? Mas é o que a gente tem para o momento, vamos tentando sobreviver com isso. Mas assim, eu estou dando essa sugestão justamente por isso, porque como a gente está com essa dificuldade de metodologia, e a gente foi realmente uma disciplina muito proveitosa com essa metodologia que ele estava fazendo no período passado. Assim, a gente via que era proveitoso para a gente fazer essas discussões de caso, a gente estudar antes, ter acesso ao caso antes. Não, tudo que volta para estudar, tudo que volta para aprender é proveitoso. Mas eu fiz, o semestre passado foi mais ou menos isso. Eu queria que uma parte da nota foi o que vocês fizeram do resumo de cada aula, né? Como eu pedi, um algoritmozinho, um negócio esquemático mesmo, um negócio bem resumido, que acho que o pessoal até exagerou, escreveu demais, que não é para isso que eu quero só para mostrar que você tem um entendimento do desenrolar da aula, do andar da carruagem, tá? Com relação à avaliação também, eu dei casos clínicos e dividi em grupos também para poder, só que esses grupos aí de vocês são muito grandes. Hoje a outra turma era 25, vocês são 45. Para a gente fazer essa discussão desses casos e online vai demandar muito tempo, eu acho. Mas vamos para frente. A gente vai ver como pode fazer de melhor, tá bom? Alguma dúvida mais, pessoal, sobre a aula?
Todo mundo satisfeito aí? Tranquilo, professor. Então, boa noite e até amanhã todo mundo. Vamos jantar. Tchau. Boa noite, professor. Obrigada. Tchau.